no coração de uma base aérea isolada, onde o som constante das turbinas ecoava dia e noite. Todos já comentavam sobre a missão que seria o ponto final da operação mais perigosa daquele ano. Antes do embarcar, a piloto veterana recebeu ordens diretas do comando: voar baixo, cruzar território hostil e extrair um grupo de soldados cercados em um vale minado por forças inimigas. Os mecânicos faziam as últimas inspeções no helicóptero, enquanto ela, com expressão serena e firme, ajustava seu capacete e verificava o painel de instrumentos com precisão cirúrgica. Ao redor, olhares de respeito e tensão se misturavam, pois todos sabiam que aquele voo poderia ser o mais arriscado de sua carreira. Se você está acompanhando essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais relatos incríveis de coragem militar que inspiram e emocionam. Com um breve aceno para sua equipe, ela subiu a bordo e fechou a porta da cabine, sentindo o peso da responsabilidade em cada músculo do corpo. O som das hélices ganhava força, vibrando no ar como um prelúdio de algo grandioso. N2O.com. Um movimento preciso, ela ergueu a aeronave, deixando para trás a segurança da base e avançando para o desconhecido. Primeira etapa do voo parecia tranquila demais para uma missão em território inimigo, e isso só aumentava sua desconfiança. O céu estava limpo, mas no horizonte manchas escuras denunciavam fumaça e destruição, marcas recentes de combates intensos. Seu copiloto, um jovem piloto, ainda inexperiente em operações de extração sob fogo, mantinha os olhos fixos nos radares, tentando antecipar ameaças. No rádio, mensagens cifradas confirmavam movimentações hostis próximas à rota planejada, obrigando-o a recalcular o trajeto em questão de segundos. A habilidade com que ela ajustava altitude e direção impressionava até os operadores de voo que acompanhavam tudo à distância. Lá embaixo, vilarejos devastados passavam como lembranças tristes de um território que antes prosperava. No ar, o vento carregava não só poeira e fumaça, mas também a sensação de que cada minuto era pertoso. A tensão aumentava. E ela sabia que o pior ainda estava por vir. Quando sobrevoaram a primeira área de risco, disparos antiaéreos começaram a riscar o céu como feixes de luz mortais. Com reflexos aguçados, ela inclinou a aeronave e executou uma manobra evasiva que surpreendeu até seu copiloto. As explosões iluminavam o painel, criando um cenário surreal e perigoso. O helicóptero chacoalhava com a turbulência gerada pelas detonações, mas suas mãos firmes mantinham o controle absoluto. Lá embaixo, trincheiras inimigas estavam posicionadas de forma estratégica, e qualquer hesitação poderia significar a perda da missão e de vidas preciosas. Enquanto manobrava, ela acionou o rádio e deu instruções rápidas e objetivas para que as forças aliadas se preparassem para a extração. O rugido das hélices competia com o som das explosões, mas sua voz permanecia estável, sem um traço. A coragem e o controle naquela situação extrema seriam lembrados por todos que sobreviveram àquele dia. Ao se aproximar do vale, onde os soldados aguardavam, o cenário era ainda mais desesperador do que o esperado. O terreno estava tomado por crateras, fumaça e destroços de veículos militares destruídos. No maior do caos, pequenas bandeiras improvisadas indicavam a posição dos combatentes, que aguardavam resgate, tentando se proteger atrás de muros semi-destruídos. O helicóptero precisava pousar em uma área extremamente estreita, cercada por edificações instáveis e minas terrestres não detonadas. Com destreza, ela ajustou a velocidade e a inclinação, fazendo o aparelho descer como se deslizasse por um corredor invisível entre os escombros. No momento em que o trem de pouso tocou o solo, a equipe de resgate saltou rapidamente para dentro da aeronave, carregando feridos e equipamentos essenciais. Cada segundo naquele ponto era um convite ao desastre, e ela sabia disso melhor do que ninguém. Sem hesitar, acelerou a decolagem, levantando o voo com uma precisão que deixaria qualquer manual de pilotagem orgulhoso. A saída do vale foi ainda mais perigosa, pois os inimigos, percebendo o resgate, intensificaram o ataque. Disparos de metralhadoras pesadas e mísseis portáteis cruzavam o ar em direção à aeronave. Em uma decisão ousada, ela subiu bruscamente, ganhando altitude, para depois mergulhar em uma descida controlada que confundiu os atiradores. Essa manobra, arriscada e pouco utilizada, salvou a aeronave de um impacto direto. O copiloto olhava incrédulo para a habilidade com que ela transformava o helicóptero em uma extensão de seu próprio corpo, antecipando movimentos inimigos como se pudesse ler suas mentes. A comunicação pelo rádio fervilhava com mensagens de alerta e apoio táticos sendo transmitidas a cada segundo. A veterana não se deixava abalar, mantendo o foco absoluto na sobrevivência da tripulação. Enquanto isso, no solo,
Soldados aliados assistiam àquele espetáculo de pilotagem, como se fosse impossível acreditar que alguém pudesse dominar a máquina daquela forma. A travessia sobre a linha de fronteira inimiga foi marcada por uma série de desafios inesperados. Um dos motores começou a dar sinais de superaquecimento, devido às manobras intensas e ao ambiente hostil. Ela teve que redistribuir o peso e ajustar o torque para evitar falhas críticas. Tudo isso enquanto ainda recebia disparos ocasionais. O céu começava a escurecer, e as sombras projetadas pelo pôr do sol aumentavam a dificuldade de visibilidade. No rádio, o controle da base informava que a previsão de chegada estava comprometida e sugeria um pouso de emergência em território neutro. Ela recusou, afirmando que só descansaria quando colocasse todos a salvo na base. Essa determinação, misturada com o instinto apurado de sobrevivência, definia a essência daquela piloto. No silêncio momentâneo entre rajadas de tiros, ela respirava fundo, sentindo o peso da missão, mas também a força de cumprir seu dever. Ao cruzar a última colina, antes da zona segura, uma última barreira inimiga surgiu bloqueando a rota direta para a base. Tanques e veículos blindados movimentavam-se para interceptar o helicóptero, obrigando-o a improvisar. Sem hesitar, ela alterou a rota para sobrevoar um desfiladeiro estreito, usando as paredes rochosas como escudo natural contra os disparos. Essa manobra exigia um controle absoluto da aeronave, pois qualquer erro significaria colisão e destruição instantânea. O copiloto, já sem palavras para expressar seu espanto, apenas seguia as ordens dela, com precisão. A adrenalina fazia o tempo parecer mais lento, cada segundo carregado de tensão e foco. Ao final do desfiladeiro, uma brecha no bloqueio surgiu, permitindo que ela retomasse a rota para a base. Esse momento seria lembrado como um dos mais impressionantes atos de pilotagem sob fogo intenso. A chegada à base foi recebida como um triunfo improvável. Soldados, mecânicos e oficiais se reuniram para assistir ao helicóptero pousar, enquanto sirenes ainda ecoavam ao longe. Ao abrir a porta, ela foi recebida com abraços e expressões de alívio, enquanto os feridos eram levados rapidamente para atendimento. O comandante da base, visivelmente emocionado, fez questão de cumprimentá-la pessoalmente, reconhecendo que sem suas decisões rápidas e ousadas, aquela missão teria terminado em tragédia. Os olhares de todos ao redor deixavam claro que estavam diante de alguém cuja habilidade e coragem haviam ultrapassado qualquer expectativa. Mas para ela, aquilo não era sobre glória ou reconhecimento, era sobre cumprir o juramento de nunca abandonar um companheiro de farda. A missão estava cumprida, mas seu impacto ecoaria por muito tempo, mesmo com a missão concluída. A base não tardou a registrar oficialmente o feito, incluindo-o no relatório de operações especiais. O tempo de resposta e o nível de risco assumido passaram a ser estudados como exemplo de conduta em situações extremas. Os mais jovens viam nela um modelo a seguir, alguém que provava que técnica, disciplina e coragem podiam mudar o rumo de uma batalha. Os veteranos reconheciam no olhar dela a marca daqueles que já viram o pior da guerra e ainda assim escolheram agir em poucas horas. O nome da piloto estava na boca de todos, não apenas na base, mas em unidades aliadas de diferentes regiões. A operação que parecia fadada ao fracasso havia se tornado um símbolo de resiliência e capacidade militar. Ainda assim, ela permanecia discreta, preferindo observar sua equipe celebrar do que assumir o papel de protagonista. Nos dias seguintes, analistas militares e estrategistas passaram a discutir cada detalhe da missão, elogiando a capacidade de improviso e a frieza em momentos de risco máximo. Os relatórios apontavam que a decisão de não pousar em território neutro havia sido crucial para salvar vidas, apesar de contrariar protocolos de segurança. Alguns chamavam aquilo de imprudência, mas a maioria via como coragem pura e calculada. Ela, por sua vez, não buscava justificar nada menos, apenas repetia que fez o que era necessário. O helicóptero que pilotara, ainda marcado por impactos do Steelhawks, foi preservado como símbolo daquele dia. A base organizou uma pequena cerimônia, mas ela recusou discursos e preferiu agradecer silenciosamente a equipe que a apoiou. Para quem viveu aquele último voo, não restavam dúvidas. O que ela fez havia entrado para a história militar. Se você está gostando dessa missão cheia de tensão e coragem, deixe seu like agora e se inscreva no canal, para não perder nenhuma história real de heroísmo militar. O amanhecer na base parecia calmo, mas dentro dela, o peso da noite anterior ainda era intenso, pois cada lembrança do voo final vinha carregada de adrenalina e imagens gravadas na memória. A piloto caminhou lentamente até o hangar, percebendo olhares fixos que misturavam admiração e curiosidade, como se todos estivessem diante de uma lenda viva. Ao passar pelos mecânicos,
ouviu murmúrios sobre a precisão das manobras que executara, algo que muitos julgavam impossível sob fogo cruzado. Ela não buscava reconhecimento, apenas garantia de que a tripulação estava segura e pronta para voar novamente. Porém, era impossível ignorar o respeito crescente em cada rosto que encontrava. Na sala de comando, oficiais reunidos em torno de mapas táticos analisavam os relatórios do dia anterior, e o dela era o mais comentado. O comandante pediu que ela relatasse cada decisão que tomou no ar, interessado em entender como manteve o controle sob tamanha pressão. Ela descreveu o momento exato em que viu a brecha nas defesas inimigas e decidiu arriscar, sabendo que aquele instante poderia ser a diferença entre vida e morte. Alguns anotavam cada palavra, enquanto outros apenas a observavam, tentando imaginar a frieza necessária para agir assim. Ao sair da reunião, um grupo de jovens pilotos a cercou pedindo conselhos, ansiosos para aprender com alguém que acabara de desafiar o impossível. Ela lhes contou que a coragem não nasce de um dia para o outro, mas é construída com treino, disciplina e respeito pela equipe. Falou sobre manter o foco mesmo quando a mente quer ceder ao pânico, e como confiar no instinto é vital quando segundos determinam o destino de todos a bordo. Durante a tarde, recebeu ordens para se preparar para uma nova missão de reconhecimento, desta vez em uma rota ainda mais arriscada. Não questionou, apenas revisou o helicóptero junto com os engenheiros, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito. Sabia que a confiança na máquina era tão importante quanto a confiança na própria habilidade. Enquanto o sol se punha, a base mergulhava novamente em tensão, pois informações de inteligência indicavam que forças inimigas estavam reforçando as linhas ao norte. Ela estudou o terreno e traçou mentalmente rotas de fuga, caso fosse necessário improvisar. A mente trabalhava como um mapa vivo, sempre antecipando o próximo movimento. Na hora de decolar, percebeu que parte da tripulação era nova e não havia voado com ela antes. Passou instruções firmes, deixando claro que cada um tinha uma função vital para manter todos vivos. A voz segura transmitia calma, mesmo quando o cenário à frente era de risco iminente. No ar, a noite era um véu negro pontuado por luzes distantes e sons que denunciavam a presença inimiga. Os sensores indicavam movimentação no solo, mas ela manteve altitude baixa para evitar detecção por radar. Cada manobra era calculada com precisão quase matemática, mas executada com a fluidez de quem conhecia a aeronave como extensão do próprio corpo. No ponto crítico da missão, detectaram uma coluna de veículos armados se movendo em direção. Ei, uma vela! Ela sabia que precisava transmitir essa informação rapidamente, pois cada minuto poderia custar vidas. Comunicou-se com a base, e ao mesmo tempo, ajustou a rota para permanecer fora do alcance inimigo. Ao retornar, já no perímetro seguro, recebeu a confirmação de que o alerta enviado havia permitido evacuar parte da população da vila. Um suspiro aliviado percorreu a tripulação, pois sabiam que, embora não tivessem disparado uma única vez, haviam salvado inúmeras vidas naquela noite. Ao pousar, o silêncio da base se transformou em aplausos espontâneos, vindos de soldados e mecânicos. Ela não sorriu, apenas acenou em agradecimento, pois sabia que no dia seguinte outra missão, tão ou mais perigosa, poderia surgir: a guerra. Não dava trégua, e o que a mantinha firme era a certeza de que, enquanto estivesse no ar, sempre haveria esperança para aqueles em terra. Se você está acompanhando essa missão até aqui, já deixa seu like e se inscreve no canal. Essa parte vai te levar para dentro da cabine, no momento em que a coragem e a técnica se encontram para desafiar o impossível. A base estava silêncio quando o primeiro raio de sol iluminou o hangar. Lá estava o helicóptero, com as marcas de missões anteriores gravadas no casco, pronto para mais um voo que poderia ser o último. A piloto, já de uniforme e capacete sob o braço, estudava o mapa pela terceira vez. Cada ponto vermelho marcava uma posição inimiga, e a rota de saída parecia tão estreita quanto o cano de um fuzil. Ao seu lado, o copiloto revisava sistemas, mas não tirava os olhos dela, menos sabia que cada decisão daquela mulher significaria vida ou morte. Na sala de operações, o comandante expôs a situação. Um comboio médico estava encurralado em território hostil, sem combustível e com feridos graves a bordo. O inimigo havia bloqueado todas as estradas e posicionado artilharia nas rotas aéreas mais prováveis. Não vamos mentir. As chances de voltar são mínimas, disse o oficial de inteligência. Ela apenas respondeu: então vamos escolher o caminho que eles menos esperam. Preparativos meticulosos, enquanto a tripulação equipava o helicóptero com blindagem extra e munição para a metralhadora lateral. Ela fazia algo diferente. Menos conferia pessoalmente cada cabo, cada sensor e cada painel. Tocava a fuselagem como se conversasse com uma velha amiga de guerra.
No bolso interno do macacão, carregava uma pequena foto de sua equipe da primeira missão. Um lembrete do motivo pelo qual estava ali. Decolagem sob tensão. O som das hélices quebrou o silêncio da base, atraindo olhares de respeito e preocupação. Conforme ganhavam altitude, ela manteve o helicóptero em rota baixa evitando raiders. O vento sacudia a aeronave, mas seu controle era firme, quase cirúrgico. No rádio, mensagens codificadas chegavam a cada minuto, confirmando movimentações inimigas. Primeiro contato com o inimigo, antes mesmo de cruzar a linha de fogo. As primeiras rajadas de metralhadora varreram o céu na sua direção. Ela inclinou o helicóptero em um ângulo impossível, fazendo os projéteis passarem a centímetros. A manobra foi tão precisa que o copiloto, mesmo assustado, soltou um leve riso nervoso. O radar indicava novos sinais hostis, e ela sabia que aquilo era apenas o começo. O voo rasante, com a artilharia pesada se aproximando, ela mergulhou o helicóptero para voar rente ao solo, aproveitando o relevo acidentado como cobertura natural. Árvores passavam tão perto que os galhos batiam contra a fuselagem. Segurem firme, avisou pelo intercomunicador. Cada curva era um jogo de segundos, um atraso, e seriam alvos fáceis. Chegada ao comboio. Quando avistou o comboio, o cenário era pior do que o relatado. 2 veículos estavam destruídos, e a estrada bloqueada por destroços. Não havia espaço para pouso. Ela manteve o helicóptero pairando a poucos metros do chão, enquanto soldados corriam para embarcar feridos e caixas de suprimento. Subida na corda, parecia durar uma eternidade. Dano crítico em voo. No momento em que a última caixa foi puxada para dentro, um disparo atingiu a lateral do helicóptero. Um alarme estridente ecoou na cabine, indicando perda parcial de potência em um dos rotores. Qualquer outro piloto teria buscado uma aterrissagem de emergência, mas ela ajustou manualmente os controles, redistribuindo força para manter estabilidade. Não é agora que vamos cair, disse com frieza. A rota impossível. O único caminho viável era um vale estreito, guardado por artilharia em ambas as encostas. Ela acelerou e iniciou uma subida abrupta, seguida de uma descida em espiral, que confundiu completamente os atiradores. As hélices chegaram tão perto das rochas que faíscas se acenderam no ar. A tripulação mal respirava. Todos sabiam que aquele era o momento decisivo. O retorno e o reconhecimento. Quando a base apareceu no horizonte, uma onda de alívio tomou conta da cabine. Ao pousar, médicos correram para atender os feridos, e soldados cercaram o helicóptero, batendo palmas e gritando seu nome. O comandante se aproximou, fez continência e disse: "O que você fez hoje será contado por gerações." Ela apenas retirou o capacete, olhou para o céu e respirou fundo. Sabendo que aquele voo se tornara parte da história militar,